Depois do empate esquisito do Verdão em Bauru contra o Noroeste, Palmeiras se reapresentou para voltar a treinar, mirando quarta-feira, onde vamos ter o clássico aí contra o Santos, às 9h30 da noite na Vila. Vamos ver o que o Palmeiras está aprontando aí para esse treino. Claro, convido você a assistir aqui aos nossos vídeos, para você garantir que você vai assistir a todos. Se inscreva aqui no canal, aproveita o embalo aí, deixe seu comentário aqui também. Quanto você acha que vai ser esse clássico aí contra o Peixe? Coloca o seu palpite aí e vamos ver a preparação do Verdão. Vamos aos campinhos, então, para a gente poder falar um pouco mais das prováveis escalações. Ainda não está confirmado, mas as prováveis escalações, vamos começar com o Santos, que tem Gabriel Brazão no gol, o Sherman, lateral direito, o Zé Ivaldo na zaga junto com o Luan Pérez e o Gonzalo Escobar na lateral esquerda. Meio campo com Tomás Rincon e Diego Pituca. E aí no meio campo, do meio para frente, Lucas Braga na ponta direita, Soteldo, Guilherme na ponta esquerda e Luca Meireles como referência no ataque. É assim que Pedro Caixinha está escalando o Santos nesse... Pelo menos é a ideia aí para esse clássico, Mansur. Que ele foi alternando algumas posições entre os dois primeiros jogos, né, do Santos. O jogo com o Mirassol e o jogo com a Ponte. Começou o Sherman no primeiro jogo, começou o Léo Godoy no jogo com a Ponte. Agora o Zé Ivaldo, que tinha começado contra a Ponte, tinha entrado contra o Mirassol no decorrer do jogo e começado o jogo com a Ponte, aparentemente pode ser titular novamente. Volta o Lucas Braga, jogou o Miguelito contra a Ponte. E o principal, a volta do Soteldo, né, após se recuperar de um probleminha físico nesse início de ano. Porque o setor ofensivo do Santos, embora você olhe, o Guilherme é um jogador que vem sendo muito importante desde o ano passado, o Soteldo é um jogador de potencial técnico muito alto, mas a partir daí quando você precisou trocar e mexer contra a Ponte, quando mexeu muito no sistema ofensivo, a produção baixou, não é um setor em que o Santos tenha tantas alternativas, especialmente enquanto o Tiquinho, por exemplo, não estreia. Tem o Tassiano ainda, né? Tem o Tassiano que fica fora. Jogou contra a Ponte, isso. Mas agora parece que a escolha do Caixinha é que ele comece no banco nesse jogo. Vamos ver o Palmeiras, aí a gente também já escala o Palmeiras, aí a gente começa a falar mais sobre essa partida. A provável escalação do Palmeiras para o jogo de amanhã. Tem o Everton no gol, Marcos Rocha no lado direito, Gustavo Gomes e Murilo na zaga e o Piquerez, voltando na lateral esquerda. O Richard Rios e o Aníbal e Richard Rios, na verdade. Maurício com Rafael Veiga, Estevão e Flaco Lopes. Provavelmente vai ser Rafael Veiga centralizado, Maurício no lado do campo, no lado esquerdo, o Estevão no lado direito e o Flaco Lopes centralizado. A expectativa é se vai ser o Flaco mesmo, né? Ou se vai ser o Tales. Tem discussão ali. No lado esquerdo também tem discussão, né? Isso. Porque o Piquerez está voltando agora. O Piquerez voltando, pode ser o Caio Paulista de novo, ou o Vanderlan, que jogou o primeiro jogo. Isso. Alguns jogadores que estão aí, Gomes, Aníbal, Veiga, foram jogadores que jogaram contra o Noroeste, mas não tinham jogado o primeiro jogo. Embora a primeira escalação tivesse mais cara de um time mais robusto, mais próximo do principal, mas alguns jogadores do segundo jogo devem entrar. Acho que aí sim a gente tem uma base um pouco mais próxima de um Palmeiras, ainda assim o Paulinho, logicamente, porque vai demorar. Vai levar um tempo, né? Vai demorar um pouco mais. A dúvida é ver essa questão do centro do ataque, né? Muito da apuração dos colegas é de que nesse início de ano não há um convencimento completo de que o Flaco está preenchendo o que o Abel espera desse homem do centro de ataque. O Tales, jovem, vem convencendo mais a comissão técnica em alguns momentos, ver se começa com ele para esse primeiro clássico do ano. Acho que a ideia inicial do Palmeiras e que parecia ser levar um pouco mais de tempo para colocar o time com força total. Mas o Abel já se sentiu confiante pela resposta física dos jogadores nos treinamentos para colocar o time completo, né, no que ele tem à disposição para esse jogo contra o Santos. Eu ouvi a coletiva do Abel, né, e ele falou sobre isso, né, dessa admiração positiva nessa volta das férias de muitos jogadores, surpreendendo fisicamente o que ele achava que não iria acontecer e aconteceu. Ele falou muito bem de alguns jogadores como Maurício, como Fabinho, que não vai jogar esse jogo. Jogadores que voltaram, ele falou assim, impressionante a intensidade, o poder de movimentação, mesmo com poucos dias de treinamento. E aí entra naquilo que a gente começou a discutir há algum tempo atrás, que hoje em dia, os jogadores não têm folga, não têm férias. Eles treinam nas férias justamente porque sabem que não vai ter tempo de pré-temporada necessário
senão vai começar a ficar bom lá em fevereiro, março, num time grande, já passou o cavalo, meu amigo. Então, muitos desses jogadores agora mudam. Antigamente todo mundo entrava de férias, 15 dias, era só boa vida, e agora não. E o Palmeiras, o Abel também fala sobre isso, né? Você trouxe muito bem, de jogadores que ele achou que ia demorar um pouco mais e não, já estão prontos, e por isso que possivelmente ele vai colocar a grande maioria já nesse clássico. Agora, Maurício, mais uma vez começando bem, né? E aí eu não sei como que ele vai achar esse espaço para o Maurício. Que realmente, no Inter, ele começou a ter um espaço do lado, né? Pelo lado direito, vindo para dentro. No Palmeiras tentou ele fazer isso, não conseguiu. Quando o Veiga sai machucado, ele entra por dentro e dá conta do recado, enfim. Vão ser alguns ajustes que eu não sei como que o Abel vai fazer. Ainda tem Felipe Anderson, depois tem Paulinho. Tem muitos jogadores ali do meio para frente ainda para entrar nesse time. Eu estou muito querendo muito ver como é que vai ser montado. A princípio, eu estou vendo que... E o Estevão, esquecemos até o Estevão, né? Que possivelmente até o meio do ano é o titular daquele lado direito. Então, assim, eu estou muito curioso. Facundo, que jogou esse jogo... Estou curioso para saber quem vão ser os titulares, porque vai ser uma briga muito, muito legal do meio para frente. E aí entra aquilo que o Mansur falou. Não sei não se o Flaco Lopes não vai dar uma rodadinha, se ele não convencer nesse começo e ele fazer algum cara numa função não centroavante, com uma mobilidade um pouquinho maior, sem ser centroavante de área. Tem a possibilidade do Thales começar Exatamente, jogando amanhã. Também. Em relação ao Santos, Mansur, eu tenho muita curiosidade de ver esse Santos do Pedro Caixinha. Deve ter uma mudança, pelo menos me parece, muito brusca em relação ao Santos do ano passado, em lógica de jogo para esse. E o que aconteceu até agora com o Santos é absolutamente natural, né? Você tem mudanças de time, você tem uma mudança brusca em termos de filosofia de jogo. O Santos, do primeiro jogo com o Mirassol, fez um jogo que foi agradabilíssimo de ver, dos dois lados, porque era o Santos apostando muito na pressão, o Mirassol com capacidade de sair da pressão com a bola sendo tocada pelo chão, um jogo de muitas finalizações, o Santos até finalizou mais, mas o Mirassol teve chances importantes no jogo, foi bem na partida. E aí, naturalmente, o Santos, início de temporada, ideia em implantação, ele vai oscilando na capacidade de pressionar. Quando ele não pressiona também, ele se expõe um pouco mais atrás. A ver como vai ser o Caixinha diante de um adversário que, por mais que seja início de temporada, é muito mais consolidado em termos de ideia de jogo do que o Santos, que é um trabalho muito mais longevo, e todos os jogadores do Palmeiras que estão no elenco, praticamente todos eles, sabem exatamente o que tem que fazer em cada momento do jogo. Se ele vai, de novo, apostar nessa estratégia que contra a Ponte, ele teve momentos também em que pressionou melhor e outros nem tanto, o segundo tempo melhor do que o primeiro, em Campinas. E o time também teve as suas alterações, ver se numa circunstância bem mais desafiadora, se ele vai apresentar uma espécie de carta de intenções, nem das circunstâncias mais difíceis eu vou abrir mão da ideia e vou com o time para fazer isso. Acho que é o aspecto mais interessante do jogo de amanhã. É ver como o Santos vai se comportar diante de um adversário muito mais consolidado em termos de trabalho. Ô Jéssica, eu acho que principalmente pro Caixinha, claro que você ganhar um clássico é sempre bom. E eu acho que na cabeça dele, o pensamento dele é a evolução daquilo que ele quer para a sua equipe. Se isso acontecer e vier o resultado, excelente, ótimo, ele vai ficar super contente. Mas se fizer o que ele está querendo e não vier o resultado, eu acho que ele vai estar satisfeito do mesmo jeito. Porque é como o Mansur falou, é um começo de trabalho. Não dá para você esperar algo diferente numa questão de tudo encaixado, tudo certinho. E ao mesmo tempo você tem que observar qual foi a evolução nesse terceiro jogo. Lembrando que o primeiro jogo foi um time, o segundo foi outro e o terceiro possivelmente é outro time. Mas dentro daquilo que é a filosofia de trabalho, a implementação do DNA do Caixinha para o Santos de 2025, o importante é a evolução como equipe. A gente projetava antes o Palmeiras, né, a disposição dessas peças em campo, e é um Palmeiras que está buscando muito meia, né, no mercado, tentando encontrar esse meia e está tendo dificuldade. Tinha acertado com o Claudinho, que acabou dizendo não na última hora. Ele disse que o clube foi comunicado que o Claudinho vai jogar no Catar. Seria uma boa, né, esse jogador. Seria legal vê-lo no futebol brasileiro. Seria muito legal ver ele no futebol brasileiro, mas não vai acontecer. Assim, cada um, de novo, respeito à decisão de cada um, cada trabalhador escolhe onde vai trabalhar. Como espectador, a gente, por vezes, lamenta que ele vai para uma liga que não é das mais competitivas e não tão vista assim, né? Mas, enfim, é um direito dele escolher onde vai trabalhar.
Bom, boa sorte ao jogador, né? E o Palmeiras segue no mercado em busca de um meia. E é engraçado porque, assim, a minha opinião é que se ele vem para o Brasil, para um time como o Palmeiras, ele tem uma possibilidade enorme de vestir a camisa da seleção brasileira. E aí eu também estou com uma sua. Eu não vou entrar no mérito de ninguém, né? Do pensamento do jogador, é ele que sabe da vida dele. Não sabe as suas necessidades. Exatamente, cada um sabe. Mas olha só que loucura, né? Luiz Henrique indo para o futebol mas olha russo, né? O Bitelo querendo vir para o futebol brasileiro para aparecer para a seleção brasileira. Exatamente, olha que loucura, enfim. O Palmeiras se prepara para o primeiro clássico do ano. Encara o Santos na Vila Belmiro nesta quarta-feira. E olha, teve atividade. O último treino aconteceu pela manhã dessa terça-feira, debaixo de muito sol. Não teve moleza por aqui, todo mundo de olho no clássico da saudade. E o zagueiro Murilo falou sobre a expectativa dessa partida. O clássico é sempre especial, então a gente já está se preparando muito bem para mais um clássico onde vai começar o ano. Com todo o nosso treino, com toda a nossa dedicação da semana inteira que a gente fez, a gente está muito bem preparado para a gente enfrentar eles lá na casa deles e fazer um grande jogo. Para esta partida, Abel Ferreira deve fazer mudanças em relação ao jogo passado, não deve poupar, e Murilo, que não jogou contra o Noroeste, pode retornar. A gente começou muito bem, os trabalhos bem intensos, tudo que o professor vem pedir na comissão a gente vem fazendo, a gente vem trabalhando no mais alto nível e a gente vem se preparando muito bem. Sabemos como é o calendário, então esse ano vai ser pior ainda e a gente está muito bem preparado. E o zagueiro viu um companheiro de posição se despedir oficialmente nesta terça-feira. O Manchester City finalmente anunciou Vitor Reis e o jogador de 19 anos teve um vídeo divulgado pelo Palmeiras de despedida. Corta-te bem, hein? E vê se depois quero ver se me atendes o telefone. Claro que vou estar. Vê se me atendes o telefone. Você que me colocou onde eu tô, né? Eu não, é o teu trabalho. A cria da academia foi vendida por 219 milhões de reais e se tornou o jogador da posição mais caro da história do futebol brasileiro. E ele já falou com a camisa do time inglês. E desde criança eu sempre sonhava com uma oportunidade dessa, de jogar num clube do tamanho do City. Então acho que é uma realização e vou trabalhar bastante para que essa realização se torne muito mais feliz. É isso, o Palmeiras tem um duelo importantíssimo. Pré-temporada, Léo, começo de temporada, não é tão importante assim, ou é? Muito importante. É? Por isso até os dois times devem usar o que tem de melhor para o jogo, né? Num terceiro jogo de temporada, depois de 2 jogos consecutivos, tanto o Abel como o Pedro Caixinha sabem da pressão que é você perder um clássico, né? 2 com uma vitória e o empate no Paulistão chegam para essa terceira rodada com a mesma pontuação. Agora, o time do Abel é favorito e o Caixinha menos, certo? Eu imagino que sim, porque o Santos deve ter um problema com o Soteldo, né? Um problema no tornozelo. O jogador mais diferenciado que o Santos tem hoje, né, para resolver jogos. O Tassiano teve também uma pequena fratura no nariz, vai jogar de máscara, o que atrapalha um pouco o jogador e tal. Né? E quem tem sido destaque ainda é o Guilherme, que está na Série B. A gente vai falar do Santos depois, né? Então vou focar aqui no Palmeiras. E o Abel, ele sabe muito bem que os clássicos, eles são muito importantes, né? O Abel é meio que um especialista ali em clássicos. Desde que ele chegou, ele ficou um tempão sem perder do Santos, aí perdeu no Campeonato Brasileiro, lá quando o Santos foi rebaixado, no ano que o Santos foi rebaixado, 2023, perdeu no segundo turno para o Santos, que era dirigido até pelo Marcelo Fernandes, né? Sim. E no ano passado perdeu a primeira final do Paulista, né? Na Vila Belmiro. Então, Palmeiras e Santos disputaram a final do ano passado e o Palmeiras teve, não vou dizer dificuldades, mas foi um jogo apertado, né? O Palmeiras não ganhou tranquilamente do Santos como se esperava, porque o Santos estava na Série B, tinha um elenco de Série B. Hoje o Santos tem um elenco melhor, mas os jogadores que chegaram praticamente não estrearam ainda, então o Palmeiras eu acho que leva vantagem por isso. Já vem com quase a mesma base, né? Com quase o mesmo time, apesar de ter colocado um time no primeiro jogo, um time no segundo. O Abel vem com o que tem de melhor e aí a mescla do primeiro jogo com o segundo. Mas e o 9? O 9, porque o Palmeiras tem um 9, é o Flaco Lopes. Você acha que ele vai titular nesse jogo? Cara, assim, embora todo mundo fale que o Flaco Lopes é fraco Lopes... Não é todo mundo, é o Abel em coletiva.
Peguei agora. Eu acho que, assim, pro campeonato, ele não é um problema, o Flaco Lopes. Ok. O Flaco Lopes, por exemplo, o Palmeiras foi campeão no Paulista ano passado com o Flaco Lopes sendo o artilheiro do time, fazendo gol em final, fazendo gol em semifinal, contra o Novo Horizontino, ou quartas de final, alguma coisa assim. O problema do Flaco Lopes são jogos grandes decisivos, que ele tem a oportunidade de fazer o gol e não faz. É isso que mata o Abel, por isso que o Abel dá essas pancadas no Flaco Lopes. Mas o Flaco Lopes é o que tem hoje no Palmeiras, e se o Palmeiras foi campeão paulista ano passado com o Flaco Lopes, por que não pode ser de novo esse ano, né? O Palmeiras não piorou, ele tem o mesmo centroavante. Eu iria de Tales, você não? Não, acho que é muito jovem ainda, não é? Mas o Abel gosta de colocar os jovens lá e eles rendem, são vendidos por milhões. Eu não vou concordar com você. Vai de Flaco? Vou de Flaco. Beleza, a gente conversa aqui quinta-feira para ver o que aconteceu. Eu posso perder essa mesmo. Razão. Acho que tem bastante chance de você perder, mas eu vou ser tranquila. Agora, sobre o Vitor Reis, que foi anunciado oficialmente pelo City, já chegou tirando as dúvidas dos torcedores. O zagueiro comentou um pouco também sobre suas características e respondeu sobre o City monitorá-lo há um bom tempo, além de falar sobre o sonho de jogar lá na Europa. Desde criança eu sempre sonhava com uma oportunidade dessa, de jogar num clube do tamanho do City. Então acho que é uma realização não minha, mas como da minha família e todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Então acho que é uma realização e vou trabalhar bastante para que essa realização se torne muito mais feliz. Eu sou um atleta que tenho muita vontade, então tenho muita vontade de ganhar. Então pode ter certeza que eu vou deixar tudo dentro de campo. Tenho muita vontade, determinação. Sou um atleta que gosta bastante do combate, tenho um bom cabeceio também e um bom passe. Eu acho que vai combinar bem. Eu acho que como o City gosta de jogar com a bola, gosta de jogar desse jeito, também gosto. Eu acho que é meu estilo de jogo também. E eu acho que o City já demonstrou essa confiança para mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. O tamanho do City, né? A história do City, a estrutura do City. Então eu acho que quando chegou na minha porta o Manchester City, eu já não tinha muito para onde ir. Não, essa notícia eu não sabia ainda que o City estava me monitorando, mas se eu soubesse, eu acho que seria de muito mais atenção. Eu acho que vai ser um grande desafio na minha vida, mas eu acho que todo jogador que quer jogar mais elite do futebol tem que vir para cá jogar uma Premier League, e eu acho que eu vou ter muita dificuldade para me acostumar com o clima e um pouco na física também. Eu acho que isso vai me atrapalhar um pouco. Que aqui no Manchester você tem que ter os objetivos maiores possíveis, porque é um clube que sempre chega, então que sempre tem oportunidade de isso acontecer. Mas eu acho que agora no começo eu quero ocupar meu espaço, chegar na humildade, fazer o meu trabalho, tentar ocupar meu espaço, conquistar títulos e mais para frente conquistar o Champions League, os títulos aí. Vitor Reis tem um feito tão jovem que poucos têm, Léo. Sabe qual? Qual? Ser treinado por Abel Ferreira e Pep Guardiola. Esse é um feito bom, hein? E são dois treinadores tops hoje no mundo, né? A gente, óbvio, não tem uma noção, assim, do que seria o Abel treinando na Europa, né? Mas ele, dentro do mercado que ele tá, que é o brasileiro, ele é top. E é um cara que dá muita atenção mesmo para os jogadores jovens, né? Óbvio que também é uma filosofia do Palmeiras isso. E agora ele chega para jogar a Premier League e chega com uma concorrência muito grande, né? Acho que o Vitor Reis, ele não é uma contratação para o City para jogar agora, né? Acho que ele vai se adaptar, se ambientar, entender todos os procedimentos, como joga por lá, provavelmente vai ter que ficar um pouquinho mais forte, né? Ele é bem magro, mas ele falou ali, né, que gosta do contato, e isso é verdade. O Abel confiava muito nele, inclusive para jogar no mano a mano, né, contra jogadores mais experientes, jogadores fortes também. Para um cara de 18 anos, não dá para duvidar muito do Vitor Reis, não, né? Alguém que é lançado num clássico contra o Corinthians, já faz um gol de cabeça logo no primeiro jogo, na estreia, né? Porque o cara tem pelo menos estrela, né, Isa? É claro que o Abel vai sentir falta do Vitor Reis e já gostaria de outro zagueiro. Então agora ele, na teoria, só gostaria de ter mais dois. Não sei se vai ser possível, mas tem o Naves também, que é outro jovem, e o Benedetti, que jogou no último jogo do Palmeiras e foi muito bem, Léo. Ele ganhou todas as bolas aéreas, é um menino alto e é mais um desses destaques da base que começam a aparecer. Claro que o Abel precisa de zagueiros mais experientes, acho que e agora precisa de pelo menos mais um. Mas a base já não deixa o Abel passar fome. E o Palmeiras precisa, de qualquer maneira, contratar um zagueiro mais experiente e bom, né? Isso é ponto pacífico. Por quê? Porque o Gustavo Gomes, ele é um homem de confiança, é o capitão, mas ele vem caindo ano a ano.
Tá? Isso aí é meio... Não chega a ser um problema hoje, mas ele já foi muito melhor do que ele é hoje. E aí o Palmeiras tem ele e o Murilo. Aí tem o Naves, que é um zagueiro canhoto e que foi ultrapassado pelo Vitor Reis. Ou seja, ele tem uma boa qualidade, mas não chega nesse top que o Palmeiras precisa. O Benedetti, jovem zagueiro, pode ter a mesma personalidade do Vitor Reis, assumir uma titularidade em alguns momentos que seja preciso, pode ser, mas nós não temos condições ainda de avaliar isso pelo pouco tempo que ele tem no profissional. É muito alto, tem quase 2 metros, né? 1,95 m ou 6, alguma coisa assim. Está crescendo ainda, né? Outro dia teve a entrevista, ele chegou agora a 1,96 m, então quer dizer, ainda pode chegar até mais de repente. Realmente é um jogador bem grande, mas aí vai entrar um pouquinho do trabalho de base do Palmeiras. Por mais que eles sejam bons, há necessidade de ter um mais experiente no Palmeiras. Um reforço que não chegará ao Palmeiras é o Claudinho. O clube foi surpreendido após o Zenit avisar o clube que o meio atacante brasileiro iria se transferir para o futebol do Catar. As informações da negociação foram reveladas ao portal GE pela presidente Leila Pereira. A presidente do Palmeiras também disse que havia um acordo entre clube e jogador antes de hoje. Que babada essa notícia, né, Léo? Porque a Leila confirma, fala que entrou em contato com o jogador e entre eles estava tudo certo. O Claudinho demonstrou o desejo de vir jogar ao Palmeiras. Só que aí os agentes dele definem essa situação e definem que ele vai jogar no Catar. Triste, né? Que coisa, né? Eu acho triste, né? Porque você ir para jogar na Rússia, eu era contra, né? Quando ele foi, já era contra. Sim. Porque tá rolando uma guerra lá, sei lá, meu. Você não pode jogar FIFA, você não pode jogar UEFA. Os jogadores acho que se arriscam de vez em quando, né? Vai jogar exatamente, no Shakhtar Donetsk. Pra quê? Pra quê, né? Tá tendo guerra. Eu não iria de jeito nenhum, mas tudo bem, cada um faz sua escolha, ele foi. Agora ele tem uma proposta do Palmeiras, se acerta com o Palmeiras, certamente ele não ia ganhar pouco no Palmeiras. Não. Tudo bem, ele pode ganhar o dobro lá no Catar, beleza, mas vai jogar no Catar, né? Complicado, um cara que tem potencial para a seleção brasileira. Se ele Lembrei agora do Roger Guedes, que tinha um sonho de jogar no Catar. Meu sonho é jogar no Catar. Pô, impressionante, né? Não dá nem para comentar isso. Mas, assim, óbvio, é uma escolha dele, a gente respeita, mas eu acho uma pena. Porque com Copa em 2026... estamos em 2025, vir jogar, ser o camisa 10 do Palmeiras, ser titular, de repente, e se ele põe fé no taco dele, obviamente, e conquistar títulos e se mostrar para o técnico da seleção brasileira, aqui ou no Catar. Então mostra que também não tem tanta ou fé nele, ou tem tanta vontade assim, ou acredita que ele possa chegar a uma seleção brasileira de novo ou uma Copa do Mundo, porque no futebol do Catar dificilmente ele vai ser lembrado para a seleção. E eu fico pensando nessa vaga que é um debate para um próximo Esporte Agora, porque é uma posição que na teoria o Palmeiras não precisa tanto. Então seria meio estranho também essa decisão do Palmeiras de gastar tanto dinheiro com um jogador que não seria a prioridade do elenco, como a gente já falou aqui. É um grande clássico que foi a final do ano passado, André Kfouri. Temos aí um Santos e Palmeiras, sua expectativa? No campeonato estadual, os encontros das grandes camisas são o que importa, né? É isso. E quanto mais tarde no campeonato essas camisas se encontrarem, as fases são mais importantes, eventualmente a final, a disputa de um troféu é o que existe hoje de importante, seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, é que aqui no estado de São Paulo nós temos 4 times grandes, e envolvem a enorme maioria dos torcedores, e quando eles se encontram, é isso que acontece. A gente fala do choque das camisas, mesmo que por um torneio que esportivamente não seja o objetivo desses times, faz tempo que não é, e o ano do Palmeiras em 2024 mostra muito bem essa situação e de como as coisas já mudaram, e do ponto de vista interno dos clubes, o nível de valorização ou desvalorização do campeonato estadual seja absolutamente claro para todo mundo. O Palmeiras ganhou o estadual, legal. Se não ganhar o que importa, a temporada é considerada problemática, frustrante, é preciso tomar providências. Já aconteceu diversas outras vezes com diversos outros times. O São Paulo, a última vez que ganhou o estadual, a gente falou sobre isso, saiu da fila, não saiu na época do Crespo, ganhou.
Lembramos aqui a geração de São Paulinos que não tinham visto o time ser campeão ainda. Valeu para eles? É claro que sim, o futebol é feito desses momentos, especialmente para as crianças, para as pessoas mais jovens, mas tirou o São Paulo da fila? Do ponto de vista prático do sentimento e do orgulho, não tirou, porque a fila só acabou quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. Ah, mas então não vale nada o Santos e Palmeiras? Sempre valerá alguma coisa um Santos e Palmeiras, independentemente de qual seja o torneio. Chega a ser um treino de camisa. Porque é pré-temporada e os clubes deveriam estar treinando? Sim, eu considero um treino de camisa, mas a camisa está em campo. O torcedor está olhando, para ele vale mais do que os outros jogos do Palmeiras e os outros jogos do Santos. Então é disso que se trata. Os clubes grandes do estado de São Paulo precisam olhar o campeonato estadual enquanto ele for desse jeito, assim como tem olhado. Os encontros com seus grandes rivais são tratados de uma forma, os outros jogos de outra forma. No dia que algum sábio conseguir reformar tudo isso e colocar os grandes para entrar no estadual mais à frente, depois que houver uma disputa entre os clubes menores para estar com os maiores na hora que a coisa valer, eu acho que nós teremos um campeonato mais legal para os clubes pequenos e médios e mais apropriado, mais correto para os clubes grandes aqui em São Paulo. Zupac, para você eu jogar, ao invés do que esperar, o que está em jogo? Em jogo no sentido de observação, de construção dessa jornada que o André propõe do lá na frente, o que realmente vai valer para Santos e para Palmeiras. São olhares diferentes para o peso do jogo, né? Você vê o que o André falou sobre a importância do clássico nesse Paulistão, né? O Abel. No primeiro jogo, na estreia do Palmeiras contra a Portuguesa, o Abel falou: vou separar o elenco em dois. Um time jogou contra a Portuguesa, outro time jogou contra o Noroeste. Contra o Santos, o que ele faz? Volta o primeiro time? Não. Bota o time do Palmeiras de verdade, bate os dois times do liquidificador, o time do Palmeiras titular. Então, no primeiro clássico da temporada, não é o time A ou o time B em termos de preparação. É o time titular do Palmeiras, todo mundo vai jogar, porque é o clássico, são 3 clássicos nessa fase, e isso é importante para consolidar a confiança da equipe. Por que vale olhares diferentes para cada time? Porque a missão ela é diferente. O Palmeiras tem o seu time montado, quer encontrar a melhor forma para esse time, mas o foco principal do time do Palmeiras está justamente no enfoque da matéria do Rafael Valente, que é o ataque. O Flaco Lopes é um jogador hoje contestado, o Abel deu vez ao Tales como titular contra a Portuguesa, se movimentou, tentou encontrar o espaço, o Tales veio do banco contra o Noroeste, e aí ele jogou com o Flaco jogou de atacante pela direita, com o Tales entrando como atacante, o Tales fez o gol. Então, assim, é uma oportunidade interessante agora para o Abel colocar o Tales com o time titular de verdade do Palmeiras, um menino ganhando minutos, mas com um histórico de base de muitos gols, um jogador habilidoso, inteligente para jogar. Tenho a impressão que esse menino vai ganhar minutos nesse clássico mais do que o Flaco Lopes, que está desprestigiado. Então esse é o olhar para o time do Palmeiras. Tentar reencontrar uma velha forma e tentar encontrar soluções, especialmente no ataque. O Santos é outra parada. O Santos está numa fase de provação. O Santos vem de um calvário de Série B. O Santos mudou o seu time e trouxe um técnico muito qualificado, um técnico promissor num trabalho de um clube dessa dimensão. E ele vai se provar muito mais nesses jogos. A gente vai começar a entender qual é a do Santos para a temporada muito mais nesses jogos do que nos jogos contra os pequenos. Então, para o Santos é uma provação, é mostrar, tô de volta para competir com você, Palmeiras. Para o Palmeiras é tentar reencontrar a melhor forma. O curioso da final do ano passado é que a época era tratada como tem que ser tratada, apenas, infelizmente, né, mas apenas uma final de estadual. Mal sabíamos nós que seria o ponto alto das duas equipes da temporada. Né? O auge do Palmeiras em 24 foi o título paulista, o auge do Santos em 24, apesar de campeão da B, foi a campanha e a maneira que se comportou no Paulistão. Se encontraram e daí por diante passaram a jogar pior. O Santos conquistou o seu objetivo, o Palmeiras não. Vamos seguir aqui o programa, mas num tema do Palmeiras, porque logo na abertura a gente falou sobre a história do Claudinho, jogador do Zenit, que estaria acertado, isso você acompanha todo o caso no espn.com.br, o completo, estaria acertado com o Palmeiras, mas que mudou de ideia e vai para o futebol do Catar.
É o mais importante, sair com um ponto aqui, com um ponto dentro de campo também, isso foi o mais importante. Eu cortei durante o jogo, né? E aí tava sangrando muito. E aí o doutor resolveu dar o ponto aqui. Então eu tô quase uma semana já com esse ponto aqui. Mas logo menos não vejo a hora de tirar ele logo. Everton. Eu fico muito feliz com os elogios do professor. Eu procuro trabalhar sempre e aproveitar sempre quando eu tenho as oportunidades. E esse ano não vai ser diferente. Eu vou trabalhar, vou dar meu máximo. E quando ele quiser me escalar, tenho certeza que vou sempre dar o meu melhor pelo Palmeiras aqui. Então a gente vem se preparando muito essa semana aí, a gente sabe que vai ser um grande jogo, um jogo difícil, primeiro clássico do ano aí, né? Então a gente espera entrar dentro de campo e fazer o nosso melhor, com certeza vai ter e a gente espera sair de lá com os 3 pontos. Tá então o Verdão se preparando para encarar o Peixe. Meu amigo, a Vila Belmiro, o Verdão encarando aí mais um clássico, o primeiro clássico desse 2025, desse 2025, a gente vai expectar aí, né, ficar na expectativa aí de um grande jogo, porque precisamos de vencer, não só por ser o Santos, né, mas porque a gente não venceu o Noroeste, e aí alguém vai ter que pagar essa conta, né, Santos? Alguém vai ter que pagar essa conta e acho que vai ser vocês. Faz o seguinte, deixa aqui o seu palpite para esse jogo. Você acha que o Palmeiras vai ganhar o jogo e quanto vai ser? Vai ser 1-0, 2-0, talvez 2-1? Vai ser uma goleada do Verdão? Será que vai acabar empatado depois de mais aquele empate contra o Noroeste? Vamos ter mais esse empate? Vai acontecer uma coisa que a gente não gostaria? Eu acho que não, né? Acho que a menor possibilidade é essa última aí, né? Nem vamos falar disso, para não atrair coisas ruins. Coloca o seu palpite, quanto você acha que vai ser essa partida, esse jogo aí, Verdão encarando o Santos e o mando de campo do Santos nesse Paulistão. A gente vai ver aí, então, o que vai acontecer. Quem será que vai chegar à final desse Paulistão? Será que vamos ter o Palmeiras? Será que vamos ter o Corinthians, o Santos, São Paulo? Quem deles chegará? Teremos algum tipo de surpresa do interior? Quem seria essa surpresa? O Mirassol? Recém erguido aí para a Série A do Brasileirão? Deixem a sua opinião. Palpites aí estão colocados à mesa. Se o seu não está, coloca aí. Vejo você então no nosso próximo vídeo. Na verdade, já vou ver você no nosso vídeo anterior, que você vai clicar aqui, ó. Avante, palestra.